Paz do Senhor, povo de Deus, vocês estão bem? Eu estou bem. Estou na graça de Deus e na graça de Deus tudo tem que estar bem. Eu quero estar gravando mais uma vez aí pro meu canal, né? Faz algum tempo que eu não tenho gravado e hoje eu decidi gravar. Isso aí, gente. Eu quero estar pedindo aí seu like, né? Se inscreva no meu canal. E nessa oportunidade aqui que eu estou gravando, eu quero esclarecer, infelizmente, a verdade, né? Eu só quero estar falando a verdade, nada mais do que isso, apenas a verdade. E às vezes eu tô vendo aí acontecer muita coisa, porque houve uma reunião aí de um pessoal, teve um que estava aí falando e chamou Jesus de travesti. Que Jesus era travesti, que Jesus era gay, né? Existiu uma polêmica muito grande que está repercutindo sobre o nosso país, dizendo alguém que falou isso. E muita gente está revoltada por causa disso, né? Muitas pessoas estão revoltadas, até mesmo alguns deles estão revoltados, porque esse líder ou essa pessoa que falou em público, chamando Jesus de travesti, se revoltaram também, né? Ficaram com raiva, ficaram zangados, ficaram bravos. Mas eu quero dizer uma verdade, que Jesus, ele julgará todo mundo. Jesus julgará todas as pessoas na terra. Ele julgará. Todos serão julgados pelo que fizeram, pelo que falaram, da forma que vivem, a ação das pessoas, as obras das pessoas, de todo mundo vai ser julgado. Todo mundo vai ser julgado. E não pense as pessoas que querem defender a Jesus, né? Porque às vezes, assim, muitas pessoas defendem a Jesus, mas ao pé da letra não querem Jesus, né? Não querem aceitar Jesus, não querem servir a Jesus. E essas pessoas se revoltaram com isso. Então o que? Elas estão revoltados porque aquela pessoa chamou Jesus de travesti, mas eles não querem entregar sua vida para Jesus. Não estou falando daqueles como nós que professamos a fé em Jesus e conhecemos quem é Jesus. Não estou falando dessas pessoas que defendem, que falam, né, que combatem esse tipo de coisa que aconteceu. Mas a maioria defende Jesus como se isso, Jesus Cristo, lá na eternidade, fosse dar crédito. E Jesus não dá crédito porque você está defendendo ele, porque uma pessoa chamou ele de travesti. A mente de Deus, a mente de Jesus está além disso. Jesus continua dizendo na sua palavra e ela não muda. Ao que Jesus falou, isso continua de pé. Ide por todo mundo e pregai o evangelho a toda criatura. Quem crê e for batizado será salvo. Quem, porém, não crê será condenado. Então está aqui, a palavra continua a mesma. Se você acredita em Jesus e quer entregar sua vida para Ele, você vai ser salvo. Mas se você não acreditar em Jesus e não quiser servir uma vida de acordo com o que Ele propôs nos evangelhos, você será condenado. Mesmo que você defenda Ele, mesmo que você ache ruim alguém chamar Ele de travesti, alguém xingar Ele, alguém falar o que quiser dele, isso daí, Jesus não está nem se importando com essas coisas. Ele está bem preocupado. O que Ele quer é que creiam nele e aceitem Ele como Salvador. E deixem a vida de erro e passem a viver uma vida
na vontade dele, pela palavra dele. Porque eu vi muita gente revoltada porque o rapaz chamou Jesus de travesti, como se Jesus estivesse lá no céu, na eternidade, se importando para isso. Jesus não se importa, porque todos serão julgados, todo mundo vai ser julgado já pelo que fez aqui na terra, pelas obras que fizeram, pelo que falaram. Todo mundo vai ser julgado. Então a hora dessa pessoa vai chegar de ser julgado também pelo que ele falou, se ele não se arrepender. Se ele não se arrepender. Porque também eu vejo muita gente jogando pedra no rapaz, né? Jogando pedra, criticando, condenando. E a coisa que nós devemos fazer é acreditar que um dia ele vai se arrepender do que ele falou. Acreditar que um dia ele vai se arrepender do que ele falou dessas palavras. Porque se ele se arrepender, Jesus vai perdoar ele. E Jesus vai escrever o nome dele no livro da vida. E ele vai para o céu. Porque só não existe mais jeito para a salvação após a morte. Porque depois da morte segue-se ao julgamento. Mas enquanto a vida, a esperança, e a gente tem que orar, pedir a misericórdia e deixar que Deus resolve. Deus ele tem o controle de todas as coisas ainda. Tá bom? E não adianta ficar defendendo Jesus, porque isso vai acontecer sempre. Não adianta ficar defendendo se a pessoa não quiser realmente servir a Deus. Não adianta não adianta eu querer defender porque alguém chamou Jesus de gay, porque alguém chamou Jesus de travesti, alguém chamou Jesus de corrupto, alguém chamou Jesus de ladrão, alguém disse que Jesus era isso ou era aquilo. Não adianta ficar com raiva se você não quiser servi-lo a Jesus, se você não tiver um encontro com ele. Porque quem tem um encontro com ele sabe realmente quem ele é. Sabe realmente quem ele é. A Escritura diz que Jesus é o príncipe da paz. A Escritura diz que Jesus é sacerdote, é o sumo sacerdote. A Escritura diz que Jesus é profeta e foi profeta na terra. A Escritura diz que Jesus, ele é o Rei dos Reis, o Senhor dos Senhores. A Escritura diz que Jesus é Deus. A Escritura diz que Jesus era o Verbo encarnado. A Escritura diz que ele voltará para buscar um povo separado, um povo remido, um povo que está à sua espera do seu retorno. A Escritura diz que ele virá nos ares, nas nuvens, com grande glória e poder, e levará um povo que está esperando ele, um povo que está buscando a ele, um povo que meio não vê ele, mas acredita no que ele falou. Jesus, a Escritura diz que Jesus é glorificado, está sentado à destra de Deus. A Escritura diz que Jesus é o alfa e o ômega, o princípio e o fim. A Escritura diz que Jesus, ele tem os cabelos brancos como a lã, os olhos como chama de fogo, seus pés reluz como latão refinado na fornalha. A Escritura diz que da sua boca sai uma espada, afiada de 2 gumes, que é o poder que ele existe na sua palavra. A Escritura diz que ele está vestido de vestes brancas e no seu peito tem escrito Rei dos Reis. A Escritura diz que Jesus, ele é o advogado, ele é o Salvador, Jesus é o Mestre, Jesus é quem cura, quem liberta. Jesus, ele salva o homem, ele liberta o homem, ele cura o homem. Disso
disso é o que sabemos que Jesus é. Isso é a verdade que Jesus é. Isso é a verdade que Ele é. Ele é o alfa, Ele é o ômega, Ele é o príncipe da paz. Ele é a verdade. Ele é o bom pastor que deu a vida pelas ovelhas. Ele foi morto, sacrificado para expiar o pecado da humanidade. Então, meus amigos do canal, nós sabemos que Jesus é isso e muito mais do que isso. E não adianta querer defender se você, se nós não tomar uma atitude e uma decisão diante da Escritura, do que a Escritura diz, do que Ele deixou escrito, o que os seus apóstolos deixaram escritos. Não adianta, não se engane, gente, não se engane. A Bíblia diz que o Deus desse século enganou, cegou o entendimento dos incrédulos para que não venha a luz do Evangelho. Então não se engana. Não adianta querer ficar com raiva porque o rapaz chamou Jesus de travesti. Olhe a sua vida. Análise, faça uma reflexão da sua vida. Você realmente se importa com Jesus? Você realmente segue o que Jesus fala? O que Ele deixou escrito? O que os apóstolos escreveram sobre o que Ele dizia quando estava aqui na terra em carne e vivo? Assim como nós estamos? Será que você realmente se importa com Jesus? Será que realmente você se importa com o que Ele fez na cruz? Lá no Calvário, lá em Jerusalém, Israel, Ele foi na cruz, Ele sofreu, Ele foi esbofeteado, Ele foi humilhado, Ele foi cuspido, Ele foi, fizeram tanta coisa com Ele e Ele resistiu tudo, por amor da humanidade. Será que realmente você está se importando com Jesus? Será que realmente você está se importando com Jesus, com o que Ele passou na cruz? É isso que Ele quer que as pessoas se importem. É isso que Ele quer que as pessoas creiam, que as pessoas lutem e batalhem por Ele, pelo que Ele fez. Não é porque uma pessoa falou isso ou aquilo dele, isso daí passa num ouvido, passa no outro, porque todo mundo vai ser julgado, todo mundo passar pelo julgamento, se não se arrepender, tá? Se não se arrepender, passará pelo julgamento. Então, gente, eu queria falar nisso nessa oportunidade, que você quer realmente defender a Jesus, defenda o Evangelho, tá? Defenda o Evangelho, defenda o Evangelho, porque é isso que terá recompensa. Defender o Evangelho, procurar fugir do erro, das coisas que são erradas, que a Bíblia diz que não devemos fazer, procurar fazer a coisa certa, procurar orar, consagrar, jejuar, orar no monte, ir para as vigílias, sabe? É isso que nós devemos se preocupar e buscar a Deus. Porque a Bíblia diz lá em Isaías capítulo 55, versículo 6, buscai ao Senhor enquanto se pode achar. Buscai ao Senhor enquanto se pode achar. Então busque a Deus enquanto você pode achar Ele. Não se desvie nem para a esquerda nem para a direita. Tá? Então os esquerdistas e os da direita, não se desvie. Fique. O alvo é Jesus. Porque se a gente for querer falar de uma coisa ali, a gente vai falar de outra coisa ali, e a gente pode perder o foco. Tá? O foco é Jesus. O foco é Jesus. O foco é Cristo. O foco é o céu. O foco é o arrebatamento da igreja. O foco é a volta dele em nuvens. Tá? É o arrebatamento. O foco é a cruz. O foco é ser usado por Deus em milagres, em sinais, em cura, em prodígios. Sabe? Vamos prosseguir, gente. Vamos prosseguir, igreja. Vamos estacionar com essas coisas. Não vamos perder a cabeça com essas coisas. Porque isso aí é normal. Isso daí é profecia.
ao fim dos tempos. 2 Timóteo capítulo 3 fala sobre isso. Se você quiser ler lá em Timóteo capítulo 3, você vai ver sobre isso que aconteceu, que isso é cumprimento. Mas nosso alvo é Jesus, tá? Nosso alvo é o Senhor Jesus. Nosso alvo é o céu, é o arrebatamento da igreja, é ser usado, é ganhar mais almas para Jesus e pregar o evangelho de poder, de cura, de milagre, de libertação. Que o evangelho é poder de Deus para todo aquele que crê, para a salvação, tá bom? Então fique com essa mensagem. Eu sei que nós como evangélicos, nós temos que defender nós temos que defender a nossa fé. Eu sei que é correto. Muitas pessoas estão, tipo revoltado, falando isso, falando aquilo. Eu sei que isso é correto. Eu sei que isso é correto. Mas não vamos perder o foco, tá? Não vamos perder o foco. Eu sei que cada um quer falar sobre isso. Todo mundo tem uma opinião para falar sobre isso. Mas isso vai acontecer e vai acontecer coisas piores. Isso é só o mínimo, tá? É o início. Porque a palavra diz que o espírito do anticristo já está dominando a terra. E ele será ao contrário de Jesus Cristo. Ele pregará coisas ao contrário. Ele fará a humanidade se revoltar contra Deus e ele fará a humanidade se revoltar contra Jesus, contra as coisas de Jesus Cristo. E é isso que já está acontecendo, tá? Então fique aí, dá um like, se inscreva no seu canal, pense nessa reflexão, pense nessa mensagem. Me desculpe se eu errei alguma coisa na mensagem, alguma coisa que às vezes eu falo, eu chego aqui, estava aqui orando normal, como eu sempre costumo vir. De repente deu vontade de fazer o vídeo, estou fazendo e não tem eu não ensaio para fazer vídeo. Eu falo e vou falando e pode ser que eu erre em alguma coisa, tá bom? Mas desconsidere, fique com o que é bom, tá? Então fiquem na paz, continue orando, continue com foco, que é em nome de Jesus, tá?